Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui nessa aula a respeito da revisão de vocês para a prova de primeiro bimestre. Então, bora comigo? Presta atenção, olhinhos bem atentos aí, caderninho para você fazer as anotações quando necessárias. Então, vamos. É o seguinte, para a prova de vocês, vai cair capítulo 1 e capítulo 3 do livro de interpretação de texto. O capítulo 1 é o que são e como se chegar nas habilidades e competência leitura. Mas afinal, o que são habilidades e o que são competências? Vamos começar pelas habilidades. Habilidades são processos que a gente desenvolve para poder ser competente. Lembra do jogador de futebol que a gente conversou na sala de aula? Para eu ser um excelente jogador de futebol, competente jogador de futebol, ele tem que desenvolver algumas habilidades. E essas habilidades ele vai se desenvolvendo até chegar no ápice, que é ser competente. Então, algumas delas são jogar bem, saber direcionar essa bola, ter um condicionamento físico, isso tudo são habilidades que vai fazer ele ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, na verdade, e outras tantas habilidades que ele tem que desenvolver para ele poder chegar a ser competente. E na competência leitora não é diferente. Para eu conseguir ser um habilidoso, para eu conseguir ser um competente leitor, eu desenvolvo algumas habilidades. Lembra das 7 habilidades? São 7 as habilidades que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Cada uma delas que você passar, em cada texto que você fizer, você vai ser um competente leitor. Lembrando que são 7 habilidades desenvolvidas por mim e elas vão, se você passar uma por uma, você vai criando habilidades para você chegar à competência e depois você não vai ter que fazer elas individualizadas. Então, quais são, né? Vamos falar de uma por uma? Quais são essas habilidades? A primeira coisa que a gente faz é olhar o texto. Peguei o texto, observo quais são aquelas informações que eu tenho ali, que tipo de texto que eu tenho ali, então vamos lá. Observei o texto, tem o título, essa é uma parte muito importante. Olhei o título, observei, li. Nossa, do que esse título está falando? Não só uma leitura mecânica, é uma leitura interpretativa. É eu pensar, é eu interpretar. Nossa, esse texto está falando sobre o quê? Pelo título a gente consegue ter aí um pré-assunto, né? Depois que eu passei pro título, a gente observa que gênero é esse. É uma notícia, é um cartoon, é uma reportagem, é um texto de opinião, é só um texto informativo. Então, eu sabendo o gênero do que se trata, é um infográfico, lembra do infográfico na aula? Sabendo do gênero desse texto, eu consigo lembrar das estruturas, da característica dele e eu consigo dar um contexto e um significado. Porque se for um texto informativo ou um texto de opinião, por exemplo, eu vou entender que ele tem uma opinião e saber qual é essa opinião, eu já estou interpretando esse texto, chegando numa tese, chegando num tema, numa informação principal. Tá, então tem que o título, do título a gente passou para o gênero, no gênero eu passo para onde? Para uma informação principal. Eu li esse texto, qual que é a informação principal que ele tem? Quais são as características desse texto que eu posso observar ali? Quais são os detalhes que eu tenho? Se eu tenho um infográfico, eu vou ter fonte, eu vou ter data, de onde que esse texto foi retirado, qual ano, porque dependendo do ano desse texto, eu consigo pegar a história dele, o recorte de onde ele foi tirado, contexto histórico, se foi uma notícia, qual o contexto dela, qual a situação dela, e eu consigo interpretar de maneira mais rápida.